E aí, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Voltamos com nossa Física A. E agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios, umas questões sobre capacitores, tá bom? Para a gente saber como é que se aplica essas equações, como é que ele se comporta. Inclusive, hoje a gente vai trabalhar também um pouquinho com circuito e um capacitor nesse circuito, para saber como é que ele se comporta nesse circuito, tá bom? Olha, a nossa primeira questão aqui é uma questão muito simples, uma questão aberta, tá bom? Ela fala o seguinte, ó. As armaduras de um capacitor plano a vácuo apresentam área de 0,2 metros quadrados, tá bom? E estão situados a uma distância de 2 centímetros. Esse capacitor é carregado sobre uma DDP de 100 volts. A permeabilidade no vácuo é 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metros, tá? Aí ele fala, determine a capacitância C, né? O capacitor de placas, e a carga acumulada no capacitor, tá? Ele quer essa carga do capacitor também. Será que nós temos todos os dados aqui? Temos, né? Muito simples. Bom, meu primeiro passo. Você sabe que esses capacitores, eles estão situados, tá? São placas, uma paralela à outra, bom? Você pode observar que nós temos aqui no meio dessas duas placas um dielétrico, um isolante, tá? O nosso dielétrico, ele se encontra aqui no meio dessas placas e é o responsável pelo acúmulo dessa carga, tá bom? Aqui nós temos placas positivas e aqui nós temos uma placa negativa, tá? Eu quero saber, primeiramente, qual a capacitância. Eu tenho uma área aqui de 0,2 metros quadrados. A distância entre elas é de 2 centímetros. Bom, eu tenho que passar essa distância para metros, né? Bom, então, isso aqui equivale ao quê? A 0,02 metros. É o primeiro passo que você dá. Você tem que passar para metros, tá? Nesse caso aqui, nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. É a distância entre essas duas placas. Nós temos a área já em metros quadrados. Se você quiser, também pode colocar em notação científica. É interessante. Aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros quadrados, tá bom? Bom, agora vamos calcular quem? A nossa letra A. A nossa letra A, ela vai trabalhar justamente essa capacitância. Então, a nossa capacitância é a permeabilidade multiplicada pela área sobre a nossa distância, que é a distância entre essas placas, tá bom? Então, a nossa capacitância aqui, nesse caso, vai ser quem? Nossa constante de permeabilidade, tá? No caso, fica 8,8 vezes 10 elevado a menos 12, multiplicado pela área dessa placa, que no caso é 2, vezes 10 elevado a menos 1, já coloquei em notação científica, dividido pela distância entre essas placas. No caso, vai dar o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 2, né? Eu não vou mexer com esse 8,8. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, olha, o 2 com 2, tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Se você analisar, essa capacitância aqui vai ficar 8,8. Esse menos 12 aqui, com menos 1, fica menos 13, vezes 10 elevado a menos 13. Né? Esse menos 2 vai subir. Quando ele sobe, aqui fica mais 2. Esse menos 2 sobe positivo, ele troca o sinal, tá? Fica menos 13 mais 2. Então, a nossa capacitância aqui é 8,8 vezes 10 elevado a menos 11 Faraday. Né? Esse é o valor da nossa capacitância, né? É o nosso ponto inicial, tá bom? Bom, professor, letra B. Quem é essa carga acumulada, então? Quem seria a nossa carga acumulada?
Bom, aqui na nossa letra B, fazendo aqui em cima, a nossa letra B seria quem? Qual fórmula eu vou utilizar? Você vai utilizar a fórmula padrão. Fica capacitância é a carga dividido pela nossa DDP, né? Que é a DDP de todo o capacitor, que é a DDP ao qual ele é submetido, tá bom? Eu tenho nossa capacitância aqui é 8,8 vezes 10 elevado a menos 11, é igual a carga dividido pela nossa DDP. A nossa DDP aqui nesse caso é 1000 volts. Então, para não colocar os 1000, vou colocar assim, ó. 1 vezes 10 à terceira, tá? Deixa eu consertar aí, pronto. 1 vezes 10 à terceira. Faz meio pelos extremos, né? Quem seria a nossa carga? A nossa carga aqui vai dar 8,8 vezes 10 elevado a menos 11 com 3. No caso, vai dar o quê? Vai dar menos 8, né? Coulomb. Esse é o valor da nossa carga. Bom, então esse capacitor, ele tem uma capacitância de 8,8 vezes 10 elevado a menos 1 Faraday, ou Farad, né? Como muitos chamam, e contém uma carga de 8,8 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Bom, essa é a nossa carga acumulada no dia elétrico, tá certo? É essa carga máxima acumulada entre essas duas placas, ok? Bom, pessoal, eu volto, tá certo? Com nossa próxima questão. Nossa próxima questão, ela contém capacitores associados, tá certo? Então, um forte abraço, volto já já, viu? E aí, pessoal, voltamos, né? Bom, voltamos na nossa segunda questão, tá bom? A segunda questão, um pouquinho maior, tá? Só que dessa vez aqui a gente vai colocar alguns capacitores associados, tá certo? Bom, olha o que a questão fala. Eu tenho 3 capacitores, são associados conforme a figura. Lógico, você está observando aqui que nossa associação, ela está em série, né? Você pode perceber que ela está na mesma linha do circuito e eu tenho 3 capacitores, tá bom? Fornecendo-se à associação uma carga de 10 microcoulombs. É muito importante você saber as unidades micro, que é 10 a menos 6. Determine a carga e a DDP em cada capacitor. Em cada capacitor, tá? A DDP da associação. A capacitância equivalente, que é o capacitor equivalente, e a energia potencial elétrica equivalente. Bom, nós temos aqui, né? 4 passos muito importantes para que você possa compreender como funciona. Bom, aqui na segunda questão, na letra A, você pode observar que eu vou fornecer uma carga para esses 3 capacitores. Só que pela associação em série, eu sei que as cargas ficam iguais, né? Então, eu posso dizer que a carga 1 é igual à carga 2, que é igual à carga 3, né? Uma associação em série. Na associação em série, o que se divide são as DDPs, tá bom? Nesse caso aqui, como eu vou fornecer uma carga de 10 microcoulombs, então todas as cargas vão equivaler a quanto? 10 microcoulombs, tá? Olha como é interessante. Bom, ela quer a carga e a DDP em cada capacitor. Eu achei a carga de cada capacitor. Agora eu preciso achar a DDP de cada capacitor. Certo? Professor, como você vai achar essa DDP? Simples. A nossa DDP, eu vou utilizar a fórmula básica de capacitância. Capacitância é a carga pela DDP. Então, se você quer achar essa DDP, então, logicamente, você vai dividir a carga pela capacitância, né? Você faz uma troca da capacitância pela DDP. Então, por exemplo, quem vai ser a nossa primeira DDP? Vai ser a divisão da nossa primeira capacitância, que no caso fica 2 microfaraday, dividido, aliás, desculpa, né? É a carga pela capacitância. Então, nesse caso aqui, é a carga que é 10, então fica 10 microcoulombs dividido por 2 microfaraday, certo? 2 microfarads. Bom, você corta micro com micro,
10 por 2 dá 5. Então, a DDP são 5 volts. Tá? A nossa primeira DDP. Ok? Professor, quem seria a nossa segunda DDP? Nossa segunda DDP vai ser a divisão da carga, que é uma só, as cargas são iguais. Então, fica 10 microcoulombs dividido por 5 microfarads, tá? 5 microfarads. No caso aqui vai dar 2 volts, né? Que é a nossa segunda DDP. E nossa terceira DDP, a mesma coisa. Você divide a carga, que é a mesma, por 10, né? 10 microfarads. Cortando o micro com o micro, coulomb por Faraday vai dar volts. No caso aqui vai dar 1 volts. Tá bom? Então, nós acabamos de encontrar a voltagem dos nossos 3 capacitores. Tá? Então, terminamos aqui nossa letra A. Nossa letra B. Quem é a DDP da associação, a DDP resultante? Como eu falei para vocês, a DDP, nesse caso, ela se divide. Então, a nossa letra B aqui é a somatória das DDPs. Então, a nossa DDP resultante é a DDP1 mais a DDP2 mais a nossa DDP3, né? Então, nossa DDP resultante, no caso aqui vai dar 5, 2 e 1, né? 5 mais 2 mais 1. No caso, nosso DDP vai dar 8 volts, né? É a nossa DDP resultante, que é a DDP do capacitor resultante, ok? Nossa letra C, a capacitância equivalente. Bom, professor, eu tenho 3 capacitores em série, tá? O que eu vou fazer nesse caso? Você vai colocar na somatória dos inversos. Então, nesse caso aqui, a nossa letra C fica o seguinte. Você vai colocar nessa somatória, tá bom? Me acompanhe. No caso aqui é 2, 5 e 10. Então fica 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Eu não vou colocar as unidades, que no caso é os micros, tá? Os submúltiplos, porque acaba nos atrapalhando. Ele vai se repetir lá na frente, tá bom? Então fica o quê? Nosso capacitor resultante, a DDP é o próprio 10, né? Todos vocês sabem. É o próprio 10. No caso aqui vai dar 5, mais 2, mais 1, né? 10 por 2 dá 5, 10 por 5 dá 2, 10 por 10 dá 1, tá bom? No caso aqui fica 8 sobre 10. 8 sobre 10 não é a resposta, porque você vai ter que fazer uma inversão, né? Então, o nosso capacitor resultante, na verdade, é 10 sobre 8 microfarad. Olha que interessante. Como eu fiz uma inversão aqui, olha, do 1 pelo C, que é o capacitor resultante, eu também preciso fazer essa mesma inversão do 10 pelo 8, tá bom? Então, no caso aqui fica 10 por 8, no caso vai dar o quê? 1,25, né? Microfarads, tá bom? Esse aqui é o nosso capacitor resultante, ok? Agora vem a nossa letra D. A nossa letra D ela faz uma pergunta muito básica. Quem é a energia potencial? Tá bom? Bom, a nossa letra D, na nossa energia potencial nós temos a seguinte fórmula. Energia potencial, começando, né? É a multiplicação da carga pela DDP dividido por 2. Tá bom? Bom, utilizando essa fórmula fica como? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar a carga resultante. Nossa carga resultante é 10. Então fica 10 micros multiplicado pela DDP, que no caso a nossa DDP resultante, ela deu o quê? 8 volts. Né? Multiplicado por 8 sobre 2, tá bom? Lógico, você pode cortar o 2 com 8 ou com 10, né? Eu vou cortar com 8, aqui vai ficar 4. Então, a nossa energia potencial equivalente, nesse cálculo aqui,
ele equivale a 10 vezes 4, vai dar 40 microjoules. Professor, por que 40? 10 vezes 4, né? 40 micro. Você pode observar que nós temos o micro aqui na carga, não é? Então, isso aqui vai dar 40 microjoules, tá bom? Isso aqui equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 5 joules, certo? Esse micro aqui ele é 10 a menos 6, eu cancelo esse zero, fica 10 a menos 5. Essa é a nossa energia acumulada no capacitor equivalente. Ok, pessoal? Pode perceber que é uma questão trabalhosa, não é? Mas é uma questão que faz você pensar em todos os itens de uma associação de capacitores. Tá bom? Tio Gerson volta na próxima questão, volto com um circuito interessante, tá certo? Para a gente resolver e encerrar nosso conteúdo, ok? Um forte abraço, fiquem aí, viu? Eu volto já já. Valeu! E aí, galera, voltei com a última questão, né? A nossa questão de circuito, tá bom? Essa questão aqui vai dar uma ideia de como trabalhar com esse capacitor dentro de um circuito, tá certo? Aí você já olha para ele assim, poxa, professor, vai misturar lei de Kirchhoff, cara, com capacitor? Não. Calma, relaxa, tá bom? Na verdade, aqui nós vamos utilizar uma técnicazinha, vamos utilizar a equação de Poulier, tá bom? Para resolver, calcular uma corrente, porque para que essa corrente passe aqui pelo nosso capacitor, não nos interessa, tá? Eu quero que vocês trabalhem com as fórmulas básicas do capacitor. E não temos corrente elétrica, né, para capacitores, tá bom? A não ser que a gente faça uma associação das equações. Então, nesse caso aqui, eu preciso calcular quem? Porque essa questão ela quer o quê? Ela quer, na verdade, a carga, né? Determine a carga e a energia potencial elétrica desse capacitor. Tá bom? Então, a questão quer que eu encontre essa carga acumulada nesse capacitor e energia potencial também. Tá bom? Bom, para que eu possa calcular essa carga, utilizando nossa fórmula básica, capacitância é a carga pela DDP. Para que eu possa achar essa carga, eu preciso de um elemento primordial. Quem seria ele? A nossa DDP, né? E o interessante é que a DDP ele é um elemento comum, tanto em circuitos, tá, de resistência, quanto em circuitos ou formações, tá, de capacitância equivalente, certo? Então, ele é o nosso conector entre resistência e capacitância, tá bom? Bom, como é que eu vou calcular ele? Para me calcular uma DDP lá em circuitos, eu preciso utilizar essa equação aqui, olha. É a nossa fórmula do Uri, tá bom? Então, eu preciso de uma resistência equivalente e de uma corrente, tá? Eu vou pensar o seguinte com vocês. A corrente que gira aqui é a que me interessa. Eu tenho aqui um gerador. Bom, aqui eu tenho um gerador. E eu tenho uma corrente que vai girar entre os pontos A e B. Tá bom? Bom, a DDP que passa por aqui, olha, eu vou chamar de... Essa DDP, ela sai daqui. Só que quando ela sai, vem um valor que eu vou chamar de DDP resultante. Essa DDP aqui, você pode observar que o ponto A, ele divide essa DDP. Só que a DDP não se divide porque aqui são elementos paralelos. Esse resistor e esse resistor aqui são paralelos. Ou melhor, esse circuito aqui, essa linha com essa, são linhas paralelas. Resumindo, a DDP que passa por esse resistor é a mesma que passa por esse. Ok? Resumindo, eu vou calcular a DDP que passa por esse resistor, que é a mesma DDP do meu capacitor. Tá? Bom, vamos lá. Para me calcular essa DDP aqui, eu preciso calcular a nossa corrente que passa por esse circuito. Professor, como é que eu faço para calcular essa corrente? Essa corrente você vai calcular utilizando a lei de Poulier, tá? Que é a
Força eletromotriz dividido pela resistência interna, mais a resistência total do circuito. Tá? Aqui nós não temos receptores. Então, essa aqui é a nossa lei de Poulier normal, não é estendida. Tá bom? Então, a nossa corrente aqui vai ser quem? A nossa corrente, eu vou pegar todos esses resistores que fazem parte desse ciclo e vou colocar naquela somatória. Então, vai ficar como? 12, que é a nossa força eletromotriz, dividido por, vou somar o 2, o 1 e o 2, né? 2, 2, 4, 1, 2, vai dar 6, né? Então, aqui vai ser 6. No caso aqui, a nossa corrente vai dar quanto? Exatamente, 2 amperes. Então, a corrente que passa por aqui, por esse primeiro ciclo, ela é 2 amperes. Tá? Professor, é a mesma corrente que passa por aqui? Não. Bom, não é a mesma corrente. Bom, então o que eu vou fazer? Eu preciso calcular essa DDP. Bom, a resistência que eu tenho aqui, antes de chegar nesse capacitor, é 1 ômega. Então, eu vou utilizar essa resistência. Tá bom? Porque ele vai receber a mesma DDP que o capacitor vai receber. Então, nesse caso aqui, a DDP vai ficar 1 vezes 2, que é a nossa corrente. Então, a DDP que passa por esse capacitor é 2 volts. Tá? É a mesma DDP que passa por esse resistor. Ok? Bom, próximo passo agora. Eu vou querer calcular essa carga. Agora fica muito simples, porque eu já tenho a minha capacitância. Então, a nossa carga aqui, olha, a nossa carga é a capacitância multiplicado pela nossa DDP. No caso aqui, a nossa carga vai ficar a capacitância, no caso fica 1 microfarad, multiplicado por volts, que no caso dá 2 volts. Isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Não é? Esse farad aqui é só unidade, ó. Então fica 1 micro vezes 2, dá 2 micros, que é 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui equivale a 2 microcoulombs. É a nossa carga, tá? É a carga que esse capacitor acumula, ok? Bom, professor, falta um segundo item. Quem é ela? É a nossa energia potencial. Bom, a nossa energia potencial, eu vou utilizar também elementos comuns. Quem são esses elementos? A carga multiplicado pela DDP dividido por 2, ok? Então fica, nossa energia potencial vai ser a carga adquirida, que no caso fica 2 micros, multiplicado pela DDP, que também é 2, bom, dividido por 2, não é? O cálculo aqui fica muito simples. Você corta esse 2, você corta o denominador com um dos elementos de cima, né? Bom, então você pode observar que vai ficar o quê? A nossa energia potencial vai ficar 2 microjoules. Bom, ou 2 vezes 10 elevado a menos 6 joules. É a energia potencial acumulada por esse capacitor no circuito. Tá bom? Observaram que você precisa de uma malíciazinha para resolver esse tipo de questão? Por quê? Porque você, na verdade, precisa de um elemento em comum, que é a nossa DDP. É ela que faz a conexão entre a resistência e a capacitância. Tá bom? No circuito aqui, você calculando a DDP que passa pelo resistor, você também calcula a do capacitor, que eles estão conectados, tá bom? Numa única linha. Então você pode observar que é muito simples, tá? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, tá bom? Nas próximas aulas a gente já volta trabalhando nossa Faraday, tá certo? Acredito que próxima semana nós teremos o período de reorientação para aqueles que não conseguiram atingir uma média satisfatória, tá bom? E depois disso nós começamos nossa Faraday, que é a nossa revisão, né? Nossa revisão para nossas questões do Exame Nacional, do Ensino Médio, tá certo? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.